Ministro Paulo Guedes diz que não vai sacrificar a economia do Brasil para manter a Zona Franca. E bancada amazonense no Congresso reage. Subida dos preços nas feiras e supermercados assusta. Inflação já é sentida pelo consumidor. Servidores da educação vão recorrer da decisão da Justiça de suspender a greve. Começam as fiscalizações nas principais saídas da capital. Mais de 25 mil veículos devem deixar a cidade no feriado. E mais, fiéis católicos lotam a Catedral Metropolitana na Missa dos Santos Olhos. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Uma declaração do ministro da Economia deixou autoridades e políticos amazonenses revoltados e bastante preocupados. Em entrevista a um programa de TV, Paulo Guedes afirmou que o Brasil não pode pagar pela Zona Franca de Manaus. A fala do ministro pegou mal e teve repercussão imediata entre a bancada amazonense. Na declaração que deu ao programa de canal fechado, Paulo Guedes afirmou que não vai mexer com a Zona Franca, já que o modelo está previsto na Constituição. Mas completou: quer dizer que tenho que deixar o Brasil bem ferrado, bem desarrumado, porque senão não tem vantagens para Manaus. A repercussão da fala foi imediata entre os parlamentares amazonenses. O líder da bancada em Brasília, senador Omar Aziz, disse que as palavras de Guedes foram irresponsáveis. Ele inibe, veja bem, a implantação de novas indústrias no estado do Amazonas. Quem é que vem para Manaus fazer um investimento milionário de 40, 50, 100 milhões, se o próprio ministro da Economia trata a gente da forma como tratou? Ninguém. Eu, se fosse empresário, não faria investimento. Como é que eu vou fazer investimento no local que eu não tenho segurança nenhuma que eu vou manter essa competitividade? As declarações feitas pelo superministro do governo Jair Bolsonaro foram vistas como uma ameaça direta à Zona Franca de Manaus. Guedes deu a entender que pretende zerar o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o que afetaria a competitividade do polo industrial. Para os senadores e deputados da bancada amazonense, as declarações revelam a falta de compromisso do ministro da Economia com o modelo Zona Franca. Aliás, ele mostra que o Amazonas não é importante no governo. A Zona Franca não é importante. Mais importante seria o resto do Brasil. Eu acho que é o momento também de se questionar qual é o posicionamento realmente do governo em relação ao Amazonas. Porque o Estado depende da Zona Franca, a arrecadação do Estado, as atividades econômicas, tudo gira em torno da política de incentivo e dessas vantagens. Agora, se o governo federal começar a baixar alíquotas de IPI, por exemplo, outros setores, outros segmentos poderão também ser afetados. Para o deputado, o posicionamento do ministro Guedes tem um impacto negativo para a Zona Franca. Agora, eu espero que o governo mude a sua ideia, tenha um olhar mais favorável para o Estado do Amazonas, porque senão nós vamos ter muita dificuldade e o desemprego, que já é elevado, pode levar muito mais e prejudicar mais ainda as famílias aqui do nosso estado. O líder da bancada amazonense disse ainda que o ministro ligou para ele para se explicar. Mas, segundo Omar, o que os deputados e senadores querem é uma retratação formal. Mas eu continuo acreditando na palavra do presidente Bolsonaro. Eu espero que ele mantenha aquilo que ele falou, mantenha a competitividade nossa. Bem, a assessoria do superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes, informou que ele não vai se pronunciar sobre esse assunto. E o governador Wilson Lima disse que os ataques à Zona Franca não atingem apenas a Amazônia, mas também todo o país. E que vai reunir com a bancada federal e com os governadores da região norte para formar uma frente em defesa da região. A inflação já é sentida pelos consumidores amazonenses e quem vai às feiras e supermercados percebe que os produtos estão cada vez mais caros. Os preços podem subir ainda mais com o aumento no valor dos combustíveis. A inflação para quem ganha próximo de um salário mínimo é de 1,73%. O aumento nos preços de produtos, como os alimentos, por exemplo, para esse público
é maior que a sentida pelas classes mais ricas, onde a alta foi de 1,24%. As pessoas que vivem apenas com a sua renda para o consumo, ela está investindo o seu poder aquisitivo para o consumo. Então, ela não tem como se defender dessas altas desses preços. Quem tem uma renda maior tem uma outra situação. Tem investimento, ele ganha por investimento, ele tem a cesta básica não como seu item principal. Ele tem mais qualidade de vida, portanto, ele investe mais em produtos que não compõem totalmente a cesta básica. Frutas, verduras e carnes estão entre os produtos que ficaram mais caros no último ano. Segundo os produtores, o maior problema é a compra dos insumos, como os grãos usados para manter as criações dos animais, que vão ser consumidos. Principalmente os grãos, milho e soja, que são commodities que o Brasil exporta muito e o exportador brasileiro tem dado preferência para receber em dólar e colocando em outros países, e no mercado nacional tem aumentado o preço desses grãos, que são a base da ração animal, tanto para frango quanto para ovos de galinha, peixe, bovino. Então, isso impacta no custo de produção e, consequentemente, no preço. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas diz ainda que o setor também pode sofrer mais com um possível aumento no preço dos combustíveis. Uma incerteza que preocupa os empresários e pode elevar ainda mais o preço dos alimentos. Porque os combustíveis representam um custo de frete, de transporte, e para nós no Amazonas, um estado distante das regiões produtoras de insumos, matérias-primas, né? Então isso impacta ainda mais para o preço final do produto. Este economista acredita que o consumidor tem pouco a fazer para driblar essas dificuldades, mas ainda assim pode adotar pequenas medidas para reduzir o prejuízo. E tentar ver se não existe produtos jogados fora que não sejam bem aproveitados, otimizar bem o consumo, evitar o desperdício, evitar prejuízo, evitar produtos mal conservados, produtos mal consumidos, para que ele não seja uma parte do dinheiro jogado fora. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas anunciou hoje que vai recorrer da decisão da Justiça que determinou a suspensão da greve iniciada no último dia 15. Segundo a presidência do Sinteam, o sindicato ainda não foi notificado oficialmente. E anunciou ainda um ato na próxima segunda-feira na Ponte Rio Negro, na Compensa. Em nota divulgada ontem, o governo do estado reafirmou a database da educação e explicou os impedimentos para conceder esse reajuste exigido pelos servidores. Uma reunião com o secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, também está marcada para segunda-feira, 22 de abril. Uma balsa com ajuda humanitária da Defesa Civil deve chegar nesta sexta-feira em Humaitá. É a primeira cidade a ser atendida da calha do Madeira, que envolve ainda os municípios de Manicoré, Nova Aripuanã e Nova Olinda do Norte. No total, mais de 42.600 pessoas atingidas pela cheia nessa região devem ser beneficiadas com alimentos, material de higiene, limpeza e outros produtos. Já a balsa, que seguiu para a calha do Purus, a previsão de chegada à primeira cidade, Boca do Acre, é no dia 26. Nessa região vão ser beneficiadas mais de 12.600 pessoas, também nos municípios de Canutama e Lábrea. A embarcação enviada à Calha do Juruá vai atender mais de 38.000 pessoas dos municípios de Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Itamarati e Carauari. A previsão de chegada, segundo a Defesa Civil, é dia 28 no município de Guajará. Aqui em Manaus, a Defesa Civil do município já identificou 2.271 famílias de 15 bairros que podem sofrer com a enchente deste ano. O levantamento faz parte da operação SOS Enchente. Durante a ação, foram vistoriadas as estruturas das moradias e feito o monitoramento de doenças e descarte de lixo nas áreas afetadas pela subida do Rio Negro. Nesse primeiro momento, as casas que correm risco de alagação foram cadastradas para auxílio aluguel no valor de R$ 600, além do fornecimento de cestas básicas, redes, colchões e lençóis. Mas o benefício só deve ser liberado se for decretado estado de emergência, quando a cota do rio ultrapassa os 29 metros. Você acompanha agora o resumo de notícias.
ônibus pegou fogo hoje de manhã no Terminal 1 da Avenida Constantino Neri. Ninguém ficou ferido, os passageiros conseguiram sair a tempo e o fogo foi logo controlado. Segundo os bombeiros, o problema teria começado no sistema de freios. 1.200 toneladas de maconha do tipo skunk foram apreendidas hoje de madrugada em uma operação policial deflagrada no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. A polícia chegou até a droga após 2 meses de investigação e monitoramento. Mais de 3 toneladas de drogas já foram apreendidas aqui no Amazonas nos primeiros 4 meses deste ano. E mais de 38 mil pessoas devem passar de hoje até segunda-feira pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O fluxo é considerado pela Infraero 26,4% superior à movimentação registrada no mesmo feriado da Semana Santa do ano passado. A seguir, a Operação Semana Santa nas principais saídas da capital. Mais de 25 mil veículos devem deixar a cidade no feriado. E mais a programação da Igreja Católica nesta semana de Páscoa. Em Manaus, 7h26. A Crítica na TV volta já.